Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que vocês tenham um feliz sábado. Vamos estudar a lição. E hoje, 28 de janeiro, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 5, que ela tem como título Lidando com as Dívidas. As Sagradas Escrituras, ela nos aconselha a evitar contrair dívidas, sempre que possível, porque a dívida ela escraviza, ela maltrata o cristão, ela faz prisioneiro, né? E o primeiro passo para lidar, corretamente com as dívidas é entender a mensagem que a Bíblia fala sobre o assunto, onde ela fala em vários capítulos sobre isto. E nós devemos saber que todo o sustento ele vem de Deus. E o verso para memorizar da lição dessa semana, ela nos dá alguns alertas. E olha o que nos diz Provérbios capítulo 22, versículo 7. O rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. Provérbios 22, 7. E aqui quando fala, que o servo que empresta, ou seja, uma pessoa que empresta de outra, ela se torna realmente um servo dela, daquele credor, Mas acontece, meus amigos e minhas amigas, que às vezes nós necessitamos fazer dívidas. Por exemplo, em algumas cidades, por exemplo, você vai comprar uma casa própria, às vezes se faz necessário você financiar, mas desde que bem planejado para isso. E uma das outras coisas também que nós vimos agora, que foi desde janeiro de 2020, onde entrou no mundo esse Covid-19, e essa pandemia, ela afetou o mundo todo, onde pessoas, para que elas não perdessem suas lojas, as suas empresas, elas tiveram que fazer dívidas, fazer empréstimos bancários. Eu conheço muitos que até hoje estão pagando dívidas relacionadas a empréstimos para que eles pudessem passar esse período de pandemia. Então, mas tudo o que nós temos que fazer é deixar que Deus esteja no comando da tua vida, para que Ele possa lhe dar dons e talentos, e através do Espírito Santo Ele possa trabalhar no seu coração, na sua mente, e você sempre fazer os melhores negócios. E a primeira coisa que nós devemos entender é que Deus deseja ser o nosso Salvador e acima de tudo, o Senhor da nossa vida. Independente se a situação está ruim, se a parte financeira está péssima, se você está com dívidas, enfrentando dificuldades. Ele quer que nós sejamos felizes. Deus quer que nós sejamos felizes, pois nós somos seus filhos e Ele nos ama em muito. E quando nós choramos, e quando nós passamos assim por dívidas, e aflições e problemas, Deus está disposto a nos ajudar e se interessa, pela solução de nossos problemas. Inúmeras coisas acontecem, em nossa vida e que nos faz nos afastarmos de Deus, de nós não irmos mais na igreja, não nos encontrarmos mais com os nossos irmãos. E um desses problemas é o financeiro.
E hoje ele é um dos grandes responsáveis, né, pelo afastamento, né, de cristãos das igrejas. Eu mesmo conheci um senhor, né, numa igreja em Curitiba, que ele se aposentou e ele acabou vendendo todos os seus bens e ele queria se deslocar para o campo, observando, né, uma orientação que está em Apocalipse, né, de que lá no campo ele poderia trabalhar, produzir e ter ganhos para a sua vida. E ele acabou comprando um sítio, e lá continha rio, tinha piscinas, tinha uma casa sede, aliás, bem bonito, eu estive lá, né? Mas só que os bens que ele acabou vendendo não deram o valor total desse sítio. Ficou faltando 20% para complementar. Ele achou que ao se instalar lá, ele iria obter lucros, né? Ele iria suprir esses 20% e pagar o empréstimo do banco. E acontece que onde ele comprou era muito retirado e as pessoas iam um pouco para lá, né? A afluência de pessoas era mínima, né? E tudo que ele achava que ele ia ganhar acabou não acontecendo. O que ocorreu? Ele acabou atrasando, né, as prestações e foi indo, até que o banco acabou tomando realmente essa propriedade desse meu amigo. Ele acabou saindo da igreja e foi uma tristeza enorme. Mas tudo vai do equilíbrio, né, que eu havia mencionado com vocês, que nós devemos ter uma decisão de Deus na nossa vida, tudo que nós fazemos. E às vezes as coisas não acontecem como nós queremos. Nós temos que consultar a Deus para ver se realmente aquilo é para nós, né? E Deus, ele abre um leque de oportunidades que sempre mostra melhor para nós. E o que nós vemos, né, no verso para memorizar é que o dinheiro tem muito poder sobre as pessoas e principalmente aqueles que o têm. Onde eles mandam, eles escravizam as demais pessoas. E aqueles que não o têm são obrigados a cumprirem. O próprio Salomão viu isto ao analisar a existência humana, que ele fala em Eclesiastes capítulo 1, versículo 12 a 18. E ele, Salomão, ele não ensinou os ricos a oprimirem as pessoas. Bem pelo contrário. E ele também não ensinou os pobres a se revoltarem contra Deus ou então dizer que a Bíblia condena os dois lados, né? É claro que nós temos que ter equilíbrio para as coisas. E o que nós vemos hoje é que a dívida parece ser um estilo de vida moderno, né? E isto não pode ser como uma base de vida para nós ou uma norma. E principalmente para os cristãos, porque nós estamos assim num grande conflito, né? E nesse momento que você fazer dívidas é muito perigoso. Pois no Salmo 37, versículo 21, menciona, né, que os ímpios emprestam e não devolvem. E que o cristão deve fazer esforços para ficar livre das dívidas. E até ser exemplos, né, para os crentes, os mais novos. Nas Sagradas Escrituras aparecem pelo menos 26 referências a respeito de dívidas e todas elas são negativas. A Bíblia não diz que é pecado, né, pegar dinheiro emprestado, mas que geralmente traz consequências ruins, desgastes, né, perda de amizades, conflitos, brigas e às vezes até mortes, né, por algo assim mal planejado. O apóstolo Paulo, ao presenciar em sua vida
as dificuldades financeiras de alguns cristãos, olha o que ele aconselhou: paguem a todos os que lhes é devido, a quem tributo, tributo a quem imposto, imposto a quem respeito, respeito a quem honra, honra. Não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Está lá em Romanos capítulo 13, versículos 7 e 8. E aqui Paulo nos fala que nós não devemos ficar com dívidas com ninguém. E se nós contraímos algumas dívidas, nós devemos pagar a todos o quanto antes, para nós podermos ter paz na nossa vida. E isso faz parte do dever do bom cristão, e até faz parte de não fazer mal ao próximo, que fala lá em Romanos 13:10. E ele nos ensina a sermos diligentes. O único que temos uma dívida impagável, ela é Jesus, que por mais que nós possamos amar, sempre estaremos em dívida com ele, porque nós não temos como pagar Cristo, o que ele fez por nós na cruz do Calvário. E ele nos amou, morreu nessa cruz, e nós precisamos amar também, e amar como ele amou. E nessa semana, diariamente, nós falaremos sobre as razões das dívidas e como nós lidarmos com ela. Também nós verificaremos lá em Deuteronômio capítulo 28, versículos 1 e 2 e 12, qual é o ideal de Deus para seus filhos em relação às dívidas e como alcançarmos este ideal e que princípio nós podemos tirar dele. Veremos também nessa semana os conselhos piedosos da Bíblia para não cairmos na tentação assim, da riqueza e dessas posses materiais, que é um desejo muito grande de cada ser humano, e que nós possamos observar isto, que está em Mateus capítulo 6, versículos 24, e 1 João capítulo 2, versículo 15. E ali também expressam nesses textos sobre o amor ao mundo, o perigo que leva a isto. Vamos aprender como não ser escravos do credor, o que fazer para nós escaparmos dessas dívidas, que está lá em Provérbios capítulo 22, versículo 7. Como sair dessas dívidas? Aprenderemos que jamais poderemos ser fiador de quem quer que seja. Não devemos fazer isto como cristãos. Está lá em Provérbios capítulo 6, versículo 1 a 5. E também aparece em Provérbios capítulo 17, versículo 18, e Provérbios capítulo 22, versículo 26. E ali nos mostra várias advertências para isto. Nós estudaremos também nessa semana sobre empréstimos e limites de prazo que nós devemos fazer ao contrair dívidas desnecessárias. E como nós devemos comprar uma casa financiada, como nós devemos se planejar para isto, né? O que nós temos que fazer sobre esses empréstimos, né? Sobre esses limites de prazo, como nós devemos proceder. Por isso, meu amigo, minha amiga, Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para que elas aceitem a Jesus como Salvador. Quando você aceita a Jesus como Salvador, meu amigo, minha amiga, a sua mente se abre, você passa a ser uma pessoa sábia, ter entendimento e saber como você realmente necessita fazer uma dívida, qual é a forma que você deve realmente proceder, se aquilo vem de Deus ou não para a sua vida, porque senão você poderá nesse momento
dependendo da dívida, você se afastar de Deus. E quando o Espírito Santo entra na tua vida, você passa a ser uma pessoa inteligente, passa a entender mais as Sagradas Escrituras. E além do mais, meu amigo, minha amiga, quando você aceita Jesus como Salvador, Deus dá esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai te levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não há mais dor, um lugar onde não há mais morte, aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.